Estamos começando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse é um programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a serviço de toda a rede brasileira de Justiça e Paz. Nós integramos na rede brasileira as comissões arquidiocesanas, diocesanas, comissões regionais e também as comissões vinculadas às famílias e à própria CRB da vida religiosa consagrada. Meu nome é Daniel Seidel, eu sou secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e todas as sextas-feiras nós temos esse encontro cedinho, marcado aqui para dialogar com um dos bispos que estão nessa caminhada do diálogo pelo reino, justamente procurando reavivar entre nós o profetismo. E hoje temos a alegria de receber aqui, apesar de todo o contexto dificílimo que estamos vivenciando, e é por isso que nós estamos lutando por justiça e paz, a presença de Dom Limacedo, ele que é bispo auxiliar de Olinda e Recife, da Arquidiocese, e o responsável pelas pastorais sociais. Na verdade, também, Dom Limacedo integra o grupo de trabalho para o Pacto pela Vida e pelo Brasil da própria CNBB. Bom dia, Dom Limacedo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Daniel. Bom dia, amigos e amigas que nos acompanham por essa experiência tão importante. Quero parabenizar essa iniciativa desse encontro, semanal. Participei já uma outra vez, foi muito interessante. Agora estamos retornando a convite do amigo Daniel. De fato, nesse momento tão difícil da pandemia, essa curva tão delicada da história, e nós vamos com certeza superar com o fortalecimento da cidadania, do trabalho de conscientização, da conjunção de força de todo o movimento popular, dos grupos ligados aos partidos políticos, das entidades afins. É um momento certamente de construção, Daniel? E a gente não pode se omitir nesse momento da história, tão desafiador, tão provocador. Antes de entrarmos, Dom Limacedo, nesse tema propriamente, a prioridade deve ser salvar vidas, que foi o título do nosso programa, é o título do nosso programa, e que eu tirei justamente da declaração que tanto o senhor como o Dom Limacedo fizeram no último domingo. Eu queria que o senhor pudesse se apresentar melhor, afinal de contas, como é que foi a sua caminhada de fé até chegar a esse serviço, a esse ministério na igreja, afinal de contas, de que clero você pertence, como é que você despertou para esse compromisso com justiça e paz na sua caminhada, esse encontro com os pobres, na sua também condição de homem negro, como é que é isso na igreja? Conta um pouquinho a sua trajetória, por favor, Dom Limacedo. Bom, eu nasci não há 10 mil anos atrás, mas há 60 anos atrás. Um pouquinho menos, Então, estamos aí, nessa beleza da idade, do sessentão, que abre horizontes muito grandes. Mas minha história começa na cidade de Nazaré da Mata, na zona da mata aqui de Pernambuco, na Diocese de Nazaré. E eu sou da sede da Diocese. Ali, então, fui vivendo como todo rapaz participa da igreja, vai à missa, etc. E participei do movimento, ajudei com meu irmão, um grupo de amigos, 40 jovens, entre rapazes e moços, fundar o grupo jovem da nossa cidade. Nós tínhamos curiosidade, a necessidade de se encontrar, como todo jovem tem, E aí, participando da igreja, nos envolvendo, desde movimento sobre uma Legião de Maria, foi despertando também. Fomos chegando a essa compreensão da participação da sociedade. De modo particular, meu chamado tem tudo a ver com o envolvimento social. Como assim? Nas pegadas de Jesus de Nazaré, no Coleção da Cristina, das Irmãs Damas, havia uma oração interessante, ao redor do altar. Aquilo para nós foi uma novidade, e o jovem gosta de novidade. Ali as irmãs, Maria do Carmo e Françoise, começaram a falar que o Brasil, na década de 70, muita gente passava fome da palavra de Deus e fome de alimento cotidiano. Eu, então, disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sou padre, nem quero ser, nem sou político, nem quero ser. Só que aquilo ali era Deus falando. E durante um mês, eu fiquei quase sem poder dormir com essas palavras, como aquela gota d'água do telhado quebrado, batendo nas panelas. Pam, pam, pam.
eu dizia, eu não quero ouvir isso, não me interesso por isso, a minha vida está toda decidida, queria me organizar para me casar, trabalhar, ser pai de 6 filhos. Então, eu tinha decidido minha vida, né? Estava tudo planejado dizer. Só que Deus vem e muda, né? O Salmo diz, os meus caminhos não são os teus caminhos. Então, de fato, é um negócio muito interessante. Ali, um amigo meu, que estava vocacionado paulino, me chamou para um encontro na Casa dos Salesianos, em Carpina. Imagine, minha vida começa ligada às congregações também. Mas sempre depois eu vou amadurecendo, querendo ser padre de paróquia. Não sabia a distinção de padre diocesano, padre religioso, não conhecia essa terminologia. Mas naquele encontro vocacional, conheci o padre João Carlos, todo aquele homem que canta o profeta, que canta tanta coisa maravilhosa, né? E eu comecei a perceber que aquela palavra era para mim. Então, cheguei em casa e disse a meu pai, aí tem uma coisa belíssima. Eu disse, meu pai, eu estou pensando em ser padre. Ele fez a pergunta interessante, meu filho, você se sente feliz? Eu digo, me sinto, papai. Ele disse, então vá, tem minha bênção. O problema era dizer à mãe. E eu sou o primeiro filho. Meu pai trabalhava fora, passava dia chegar em casa. Eu era o pai de mais 5 filhos na prática. Reunião 5 pais e mestres, reunião fazer feira, uma série de coisas era comigo. Minha mãe trabalhava muito, era costureira, tomava conta da casa. Então, foi assim um negócio interessantíssimo. Contar essa história me emociona. Você está me provocando, viu, rapaz? A fazer uma viagem na minha vida. Mas aquele fome da palavra de Deus me fez crescer no amor à Sagrada Escritura. Me apaixonar por Jesus Cristo cada vez mais. Pela sua solidariedade, pelos pobres, pelos cegos, coxos, aleijados, afastados, pelas crianças, pelos jovens. Então, aí cresceu meu coração nesse duplo caminho, ou mesmo caminho, unidos pelo amor. Então, na Diocese de Nazaré, depois de padre, a gente vai começar a organizar um pouco o trabalho com os catadores de material reciclável. Eu fui atraído por um grupo de jovens da cidade de Paudalho, quando eu fui nomeado pároco. Ali, quando cheguei, os jovens me convidaram para ir comemorar o aniversário do grupo de jovens. Eu disse, vocês querem a missa, que hora? Eles disseram, o padre, não desculpe, a gente celebra primeiramente indo no lixão. No lixão? E nós vamos levar um bolo para eles. Todo ano, não sei tem juízo, não. Ali tem tanta muriçoca, tanta sujeira, tanta porcaria. Eles disseram, é o nosso jeito, a gente, o senhor vai? Eu digo, é claro que eu vou. E ali me apaixonei. E minha história de ligação com os empobrecidos foi uma coisa incrível com isso, Daniel, muito forte. E desde então, a gente não parou com essa preocupação. E começando a Diocese de Nazaré com o apoio de Dom Severino Batista de França, que era o bispo de então, agora é emérito, capuchinho, um homem de uma espiritualidade profundíssima, arraigada no amor aos pobres, como Francisco foi. E daquele tempo em diante, isso faz parte da minha alma, né? É uma das minhas características, graças a Deus. Bom, outros trabalhos também. Então, não sei por que Deus me chama para ser bispo auxiliar de Olinda de Recife. E o interessante é que aqui são 2 bispos sucessores de Dom Helder Câmara. Como assim? Dom Fernando Saborido é bispo sucessor de Dom Helder enquanto arcebispo de Olinda de Recife. Eu sou sucessor de Dom Helder com muita honra e tremendo nas bases, porque, como vocês sabem, todo bispo auxiliar tem que ter uma diocese fictícia, uma diocese que existiu, tem um título, porque assim como não tem padre sem bispo, todo padre é legado a um bispo, não tem bispo sem a esposa, sem a diocese. E Dom Helder Câmara, quando era bispo auxiliar do Rio de Janeiro, era bispo titular de Salidé, uma diocese que fica na Argélia. Eu sou o 3º sucessor de Dom Helder enquanto bispo de Salidé, da Argélia. Então, só essas coisas que a gente vai dizendo, meu Deus. Então, minha vida mudou muito, mas me deixou cada vez mais feliz. Que bom poder conhecê-lo cada vez mais, Dom Lê Macedo, nessa caminhada
aqueles e aquelas que nos acompanham estão assistindo o programa Despertar com Justiça e Paz, que vai sempre ao ar todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã. E hoje, então, nós estamos aqui conhecendo um pouco mais do Doni Macedo. E eu queria justamente começar o programa conversando um pouquinho como que foi esse processo, essa ideia, a partir da situação da Covid em Recife, que vocês decidiram, então, soltar essa nota, salvo engano, quando a Assembleia Legislativa aí de Pernambuco colocava a ideia de colocar a atuação das igrejas como algo essencial. Afinal de contas, não é algo essencial? O que é essencial nesse momento, nesse contexto tão crítico? O senhor poderia um pouquinho discorrer para nós quais foram as motivações, quais foram os fundamentos, para que nós possamos conversar, porque ainda hoje tem muitos cristãos e cristãs da nossa igreja, católicos e católicas, que não compreendem, né? E a gente faz os programas justamente nessa perspectiva educativa, esclarecedora, para que a gente possa contribuir no discernimento para saber como que nós podemos nos colocar a serviço da vida. Então, Doni Macedo, como é que foi esse discernimento que vocês fizeram? Quais foram as razões e as questões que levaram a esse pronunciamento da Arquidiocese de Olinda, Recife? Por favor. Então, as provocações foram diversas, ou talvez a provocação foi única, ou sujeitos diversos. Então, começamos a ser assim acossados, provocados por deputados. A Câmara Municipal de Recife aprovou, né? Mas aí tem que observar a lei maior que a do Estado, né? O Estado tinha colocado como não sendo serviço essencial a questão da missa presencial. E, conversando, avaliando com o Dom Fernando, fomos amadurecendo com o Colégio Episcopal. O Dom Fernando é um homem da participação, da comunhão. As decisões que ele toma como colegiado. Aqui somos 9 vicariados geográficos, são 9 áreas da diocese, e um vicariato pessoal, que é para os religiosos. Então, nos encontramos periodicamente. Durante o início da pandemia, praticamente quase de 3 em 3 dias se encontrava, era um grupo meio de acompanhamento permanente. Então, emitimos várias notas ao longo do ano passado. Ora, nós somos homens do culto, né? Como não querer celebrar? Somos homens da pastoral, mas homens da celebração. A celebração que anima a fé, que nos faz dialogar com Deus, contemplá-lo, que nos faz aprofundar o mistério da Páscoa, cujo caminho estamos fazendo nesse período quaresmal. A vitória de Cristo sobre a morte, a sua chamada para a dignidade pessoa humana, porque somos filhos e filhas de Deus. Portanto, fomos amadurecendo e percebendo que tínhamos tido uma experiência ao longo do ano passado de missa remotamente celebrada de forma remota, né, online. Então, como é que a gente agora ia se dispor no momento em que o Estado solicitava, pedia também, que a gente entrasse nessa esperança? Aí você pergunta, o que é de fato essencial? O essencial é aquilo que leva as famílias a sobreviverem. Sobreviver hoje significa, quando puder, ficar em casa, usar máscara. Estamos vendo os números aí crescendo. Alcançamos mais de 2.000 mortes por dia. Então é coisa muito séria, grande responsabilidade. Praticamente São Paulo sem leito, Rio Grande do Sul sem leito. Aqui o governo está se esforçando, criando novos leitos, mas nós estamos receosos de que vai chegar um momento em que não vamos ter leito. Quando Manaus clamou para o Brasil, tinha os estados. E se o Brasil todo ficar sem leito, vamos para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Europa? Então, é questão da responsabilidade. Então, o discernimento nos fez ver que as celebrações deveriam continuar assim. O governo proibiu o presencial. E precisamos, então, ver direitinho como nos colocar. Repito, o essencial é o alimento, é a gasolina, é o remédio para sobreviver enquanto pessoa humana. A religião é essencial, nós dissemos no texto. Nós dissemos que a religião é essencial. Agora, o modo de celebrar é que devemos ver a modalidade, né? Então, colocamos na nota que a igreja foi se redescobrindo com a pandemia
cada vez mais na família a guerra doméstica. Então, exercitar a guerra doméstica. Tanto é que muitos subsídios foram preparados também em relação a isso. A CNBB preparou, a campanha de maternidade tem muita coisa. Depois eu queria falar um pouco sobre a campanha de maternidade, certamente você vai questionar, falar, etc. E tivemos ontem uma belíssima conferência com o Dom Paulo Jackson, que é o presidente do nosso regional. Então, colocamos na nota que, claro que a religião é essencial, mas a modalidade é que precisamos ver. E se temos esses recursos das redes sociais que Deus nos deu, a inteligência humana, por que não usarmos? Então, alguns padres ficaram cobrando Dom Fernando para celebrar presencialmente, vários deputados também procuraram, e ali fomos conversando, e decidimos que não vamos celebrar presencialmente nos finais de semana, a não ser com a equipe de liturgia e a equipe da Pascom. Ora, nós sabemos também que o próprio governo de Pernambuco e os demais sabe da prática da Igreja Católica quanto aos cuidados. Infelizmente, alguns grupos religiosos não têm esse cuidado, essa reserva, e não aceitam, desde o ano passado, nunca aceitaram ficar sem celebrar presencialmente. Houve casos em que uma comunidade religiosa, um grupo de cristãos, né, celebrou, chegou a juntar 3.000 pessoas num só espaço, e boa parte não usando máscara, boa parte não tendo devido cuidado. Então, será que isso não ajuda a disseminar a doença? Eu queria, nesse momento, pedir justamente esse minutinho para que nós pudéssemos ouvir um neurocientista, hoje uma das maiores expressões desse acompanhamento que teve até então nesse grupo técnico que acompanhou o consórcio de governadores e que me parece que nesse momento, então, consegue fazer. Então, eu convido a todos que estão nos acompanhando que possam agora acompanhar esse vídeo que nós vamos transmitir aqui pelo YouTube, justamente para que a gente possa tomar consciência da gravidade desse momento. A religião, a fé, dialoga com a ciência e elas se juntam na defesa da vida e da dignidade da pessoa humana. Então, é nesse sentido de ampliar a consciência e a gente poder realmente se colocar a serviço da vida, é que eu trago, então, a palavra do Dr. Nicoleles aqui, para que nós possamos, então, nesse programa nosso aqui também, dar a nossa contribuição em termos da conscientização daquilo que é mais importante, que é essa garantia da vida. Então, o governo americano já jogou 4 ou 5 PIBs brasileiros para combater a pandemia, e nós estamos aqui querendo oferecer 250, 300 reais para as pessoas morrerem de fome em casa. Então, o lero-lero acabou. O que nós precisamos é um Estado maior de defesa do Brasil, porque depois de uma pandemia sem controle, de um colapso sanitário, você tem um colapso funerário. Você não consegue dar conta dos mortos. A Natália pode contar muito melhor do que eu. Depois que você tem um colapso funerário, infecções bacterianas secundárias começam a surgir. O lençol freático é contaminado. Os alimentos são contaminados. Aconteceu em 1918 na Índia. 20 milhões morreram na Índia. Tá? Aconteceu em Nova York em 1918. Aconteceu na cidade que eu morei, Filadélfia, a mesma coisa. Quando você tem um colapso desse nível, não tem volta. O colapso social se segue, o colapso econômico é completo. A Natália levantou muito bem. As perdas econômicas em decorrência da falta do controle da pandemia no Brasil vão ser muito maiores do que qualquer perda que um lockdown bem feito no país poderia criar nesse momento, porque a geopolítica da pandemia vai colocar o Brasil como pária mundial. E eu vou dizer a todos os empresários que dizem, não podemos fechar, seus produtos não vão ser vendidos fora do Brasil. Ninguém vai comprar soja brasileira, ninguém vai comprar carne brasileira, porque as autoridades sanitárias de fora do Brasil são responsáveis o suficiente para testar essas coisas que chegam nos outros países e vão mostrar que estão infectadas, porque vão estar. Então, o Brasil vai colapsar em todas as dimensões de um país, se a gente não fizer o que tem que ser feito. O governo federal não quer participar, problema do governo federal. Existem outros poderes da República. A sociedade civil, a sociedade científica, o Supremo e o Congresso têm que assumir a tarefa de salvar o Brasil de um colapso jamais visto.
o que pode se transformar, e vou terminar dessa maneira, não na maior tragédia sanitária do Brasil, na maior tragédia sanitária do mundo no século XXI. Nós estamos chegando a níveis de óbitos considerados como genocídio pela ONU, tá? Só para vocês terem uma ideia, Ruanda, nos primeiros 100 dias do genocídio, perdeu 500 mil pessoas. Nós podemos ter 500 mil pessoas mortas até o final do ano. Então, nós nos transformamos, nós entramos no território de genocídio, na classe o mundial, que rege toda a legislação internacional do mundo. Então, essa é a realidade da nossa situação nesse momento. Dom Limacedo. Olha, é para ficar sem respirar, viu? Nós tivemos a oportunidade de estar com o Dr. Nicoleles na última quarta-feira na articulação de todas as forças vivas, inclusive estávamos lá Dom Adriano, Dom Vicente, Dom Guilherme, que é o coordenador do GT, também da CNBB pelo Pacto pela Vida pelo Brasil, e foi muito interessante para todos nós ontem recebermos, então, essa mensagem dessas 6 entidades com repercussão nacional sobre, justamente, o povo não pode pagar a conta, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse, então, comentar, na sequência, coerente com a nota que a própria Arquidiocese de Olinda e Recife lançou, justamente essa nota do Pacto pela Vida pelo Brasil, que coloca agora essa situação em outro patamar, realmente cobra as responsabilidades. Queria que o senhor pudesse comentar conosco, então, essa nota que saiu do Pacto pela Vida pelo Brasil. Por favor, Dom Limacedo. Quando fui convidado a fazer parte dessa comissão, né, dos 5 bispos, foi muita responsabilidade, né? E ali a gente vai conversando, trocando ideias, aprofundando. A equipe é muito boa, muito séria, gente que tem uma história, tem todo um compromisso no passado, no futuro, do presente. E a situação é essa, temos que gritar, como diz aquele hino, né? Temos que gritar, ai de mim se não faço. Então, nunca foi tão forte a palavra de Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Evangelizar que pressupõe a promoção humana. O anúncio do evangelho é um anúncio de vida, é um anúncio de resgate da pessoa humana. E Santo Irineu já dizia, a glória de Deus é a vida do homem e da mulher. Então, é um dos textos mais belos que ele pôde afirmar, quando vai dizer também, a glória de Deus é a vida do homem e da mulher, e a glória do homem e da mulher é contemplar a Deus. E a contemplação a Deus nos remete aos irmãos, às irmãs, de todas as classes, categorias, de modo particular daqueles marginalizados. É interessante que eu estava lendo um relatório para deixar claro a necessidade da vacina e a precariedade como o processo brasileiro está sendo conduzido, o atraso nosso é vergonhoso. O Brasil tem cerca de 212 milhões de habitantes, segundo o IBGE. 60% disso são 127 milhões de pessoas que precisam estar vacinadas. Se contamos, meus amigos, 2 doses para cada uma pessoa, serão necessárias 254 milhões de vacinas. Se conseguirmos vacinar 1 milhão de pessoas por dia, teremos alcançado nesse número em 254 dias. Quer dizer, é quase um ano. É quase um ano. E estamos muito longe dessa vacinação de 1 milhão por dia. O ano passado, a China fez uma reunião com os embaixadores da América Latina. O Brasil não participou. Era hora, daquele momento ali, ter feito o contrato para os insumos, as vacinas, tudo que estavam precisando. Esse não foi feito, é claro que não entramos na fila. E estamos vendo aí a dificuldade para se entrar na fila, porque o tempo todo foi negada a necessidade da vacina pelo nosso presidente. O tempo todo ele chamou de gripezinha, o tempo todo ele não somou, não reconheceu o papel dos governadores. Quem tem que liderar é o presidente da República. Mas se ele não lidera, como disse o nosso irmão aqui, o Miguel, o Supremo Tribunal tem que agir. Os governadores têm que agir como estão agindo, tendo que fazer contratos, consórcios, comprar. Quer dizer, falta uma liderança nesse país.
E a liderança é um papel fundamental. Então, precisamos vacinar já, né? O grande objetivo, o grande foco é a vacinação. E o perigo é agora com a contaminação dos jovens. Imagine que aqui perto, em Pernambuco, em Alagoas, em Maceió, 15 bebês foram infectados. É uma coisa de doer, de doer. Estão sendo já feitas aquelas criancinhas no tempo de Jesus, que foram mortas por Herodes, né? Então, temos Herodes hoje no nosso meio, que faz campanha da morte. Eu nunca vi uma coisa dessa. A gente defende a vida. No nosso país está sendo defendida a morte. É uma contradição, né? Como é que se alguém recebe tantos votos do povo brasileiro para se colocar contra esse povo? E o que foi dito agora é muito forte, a questão justamente da crise a sanitária vai se levar a uma crise financeira, uma crise econômica. Uma coisa leva a outra. O discreto que o Brasil está começando a ter lá fora, as pessoas nos olham com medo, né? Essa semana, um amigo meu fazer uma viagem para a Europa, teve que fazer uma volta tão grande, o contrário, não entraria no país que ele iria, porque o pessoal está ficando receoso do brasileiro solto pelo mundo. A comissão que foi, né, do nosso governo, do presidente da República para a China, para de melhor Israel, eu procurei ver quantos cientistas tinham. Não tinha nenhum cientista, né? Então a gente está brincando, minha gente. Era outro elevado em cientistas. E olha, a categoria de gente que foi não representa a gente, né? Não tem nada a ver. Se quisesse levar políticos, levasse uma comissão superpartidária, mas tem que levar mesmo, era cientista. É esse pessoal que entende o funcionamento, o metabolismo, né? Tudo como se deve ser conduzido. Então, é um momento de desafio que necessita de um profetismo. A carta, justamente, da Comissão do Pacto, foi uma carta profética, como também eu leio aquela que assinamos os bispos, né? Então, foi um momento muito difícil, até no relacionamento com os irmãos bispos. Vários foram os convidados e cobravam, mas a CNBB aprovou, como é que está? Aí eu digo, minha gente, se determinado tempo no passado, década de 80, 12 bispos e provinciais puderam assinar uma carta, por que 125, 145 não podem assinar? Não tem lógica, vamos ser racionais. Quer dizer, nós somos bispos, somos pastores, temos o direito, sim, de manifestar a opinião. Temos o direito, sim, de nas regiões diversas, como já teve no norte, no passado, de manifestar, dar a nossa opinião, porque estamos aqui na base, com o povo, os leigos engajados. Esse pessoal sabe onde o sapato dói, né? Como a gente diz, onde a percata dói. É necessário um momento de coragem, não voltar atrás, não tergiversar, não fazer que não está vendo, não fazer ouvido do mercador, muito menos sermos negacionistas. A comissão dos principais tem um papel muito importante, né? Aqui também o pessoal está conversando comigo, Malu, né, que é representante, a gente fina, figura importante, ela está organizando, coordenando o curso Políticas Públicas com os seminaristas, imagine. Dom Fernando pediu aquele curso que a gente começou para os leigos, Dom Fernando pediu que isso fizesse também com os seminaristas, porque nós sabemos, vão ser os futuros pastores, né? Então o povo vai ter que, o povo merece pastores lúcidos, comprometidos, que sejam defensores da vida, e não apenas de algumas opiniões. Então, a gente faz memória aqui também hoje e manifesta nossa solidariedade a toda a diocese, a arquidiocese de Cascavel, né, lá no Paraná, pelo falecimento de Dom Mauro Aparecido dos Santos, né? 67 anos, vítima da Covid, a todo o clero, a todos os religiosos e religiosas, a todo o povo de Deus, e também aos familiares de Dom Mauro Aparecido dos Santos. Então, essa gravidade chega até a própria igreja também, aos seus ministros, né? É muito importante que a gente possa, nesse momento, enquanto igreja, enquanto país, reassumir essa dimensão profética, bebendo do melhor da nossa trajetória
como o senhor mesmo disse, na lembrança, na memória de Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Então, a gente quer fazer também desse programa uma homenagem a Dom Mauro Aparecido dos Santos, lembrando de todos aqueles e aquelas que, sendo lideranças religiosas, na prestação do seu serviço, acabaram se contaminando e, nesse momento, tiveram a sua vida oferecida, ainda mais nesse tempo da Quaresma, nesse tempo da campanha da fraternidade ecumênica, onde nós colocamos justamente a dimensão do diálogo, da paz, como uma dimensão importantíssima. E, nesse sentido, Dom Limacedo, nós tivemos hoje alguns programas técnicos para entrar no ar, mas muitos resistiram e persistiram e até sugeriram o que se poderia fazer, e eu queria, então, destacar aqui toda essa permanência aí da Marcília Rocha, da Pastoral do Menor aqui do Distrito Federal, o padre Jean Franco, da Pastoral Carcerária Nacional, o Paulo Jiquiri, aqui de Samambaia, e outros também, Jussara, minha esposa, saudando, ela tem acompanhado para e passo todas essas reportagens com o Nicoleles, né? E lamenta essa realidade triste, mas por isso que ela reafirma essa importância do programa Despertar com Justiça e Paz. Eu também quero saudar a todos aqueles e aquelas que são das pastorais sociais aí do Regional Nordeste 2, na pessoa do diácono Jaime, que tem sido muito ativo e proativo também nesse caminho, e também toda a nossa comissão de Justiça e Paz, tanto da Arquidiocese, como também do Dr. Lenivaldo, que faz o bom combate nesse sentido da promoção da justiça e da paz, né? Então, o Ivônio, com todo o carinho e dedicação, colocou lá também, Dona Macedo, enquanto nós conversávamos no YouTube, os links para essa mensagem da própria CNBB, que assinou junto com a OAB, a Comissão Arnes, a ABC, a Academia Brasileira de Ciência, o SBPC e a própria OAB Federal. Então, é muito importante que nós possamos estar unidos nessa trajetória e buscarmos justamente esse caminho do diálogo e da superação. E, por falar nisso, ligado ao nosso tema, né, a prioridade deve ser salvar vidas, ontem nós tivemos, então, um diálogo muito importante com as lideranças da CPT do Nordeste 2, que nos colocaram também a respeito dos conflitos que estão acontecendo e de ordens de despejo baseada em documentos muito frágeis, segundo nos foram apresentados, para que 1.500 famílias que hoje estão ocupando espaços e são credoras, inclusive, no âmbito trabalhista, das usinas que faliram nessa dimensão da Mata Sul do estado de Pernambuco, e, ao mesmo tempo, então, reclamam justamente que possam ter a posse da terra. E, nesse sentido, nós ontem falávamos também que a CNBB, Dom Valmor, nosso presidente da Conferência Nacional do Brasil, participa do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário. E a primeira proposta, a partir da qual ele contribuiu, foi justamente uma recomendação a todos os juízes e juízas, magistrados e magistradas, para que não concedessem liminares de despejo, nem urbano, nem rural, nesse período da pandemia. Então, eu queria também aproveitar para te ouvir, eu sei que o senhor tem acompanhado também essa situação, qual é um pouco a sua palavra, num contexto de campanha da fraternidade, onde nós estamos chamando ao diálogo, né? Quer dizer, parece que não pode ser feito esse diálogo. O governo estadual, aí em Pernambuco, pertence, pelo menos partidariamente, a um espectro de filiação que tem essa trajetória de diálogo e conversas, né? Então, eu queria que também o senhor pudesse dizer a sua palavra, para que nós pudéssemos também animar a esperança desse povo que está lá resistindo de forma pacífica, e a gente sabe que tem muitas violações e violências, inclusive um dos jovens que foram atingidos e, graças a Deus, não morreu depois de 7 tiros que levou. Então, é uma situação muito conflitiva que nós queríamos aproveitar também o programa Despertar com Justiça e Paz para fazer essa denúncia ecoar pelo Brasil inteiro e pedir que as pessoas, então, conheçam essa situação, denunciem nos seus espaços, porque realmente violações graves de direitos humanos estão acontecendo. Qual é a sua palavra de pastor dessa igreja, de bispo que também acompanha
e é o referencial das pastorais sociais do Limacedo. Ok, Daniel, amigos que nos acompanham, a situação na Zona da Mata Sul é muito séria. Eu sou da Zona da Mata Norte, né? Então, Pernambuco é muito interessante a divisão das dioceses. São duas na Zona da Mata, da Zona da Mata, uma na diocese, uma é Nazaré, da minha diocese de origem, e outra é Palmares, na Zona Sul. A região do Agreste e depois o Sertão. Veja bem, a situação é muito grave e temos procurado acompanhar. Dom Fernando, enquanto metropolita, ele foi lá, eu fui com ele, Jaime, Vívia, o pessoal da CPT, que já está lá atuando, pessoal muito atuante, muito presente, muito corajoso. Então, Dom Fernando como metropolita, e eu como bispo, como você falou, referencial da Comissão Sócio-Transformadora do Regional Nordeste 2. E ali ouvimos os trabalhadores, foi um momento belíssimo. Eles nos presentearam com muitos frutos da terra, para dizer, aqui é nosso lugar, aqui é nossa casa, aqui Deus nos plantou e aqui nós produzimos. Estamos criando nossos filhos, estamos vivendo um amor familiar. Aqui estão nossas raízes. Porém, tem todo um movimento para retirar aquele pessoal dali. Vocês sabem que tem atravessadores, tem sonho de grandes empreendimentos, e a usina, então, a Chieta está com essa preocupação, de modo particular. É uma área grande, são várias cidades envolvidas. Então, ali, depois daquela conversa, aquela audiência pública em relação à igreja, com o representante da Diocese de Palmares, que está sem bispo, né? Então, o coordenador pastoral, acompanhou o padre que acompanha, o padre Norberto, que é justamente o administrador diocesano. Ouvimos aquele pessoal todo e trouxemos para Recife, conversamos com o governador, ele convocou a equipe de trabalho, desde o pessoal da promotoria pública, desde o secretário de segurança, o pessoal da Polícia Federal. Foi um encontro muito interessante, onde cada um procurou dizer o que se poderia fazer, desde a possibilidade de transferir delegados, que às vezes são muito ligados aos donos, esses poderosos, né? Então, fazer com que a coisa funcione, a justiça aconteça realmente, e não fique assim pendurada, segurada, evitada. Então, esse diálogo ele não é fácil, não é tão fácil fazê-lo, né? Mas veio sensibilidade da parte do governador. O problema é que, naquela época, onde estava no auge, também era questão da eleição política. E ali se complica, porque tem sempre os acordos, sempre as parcerias, né? A gente sabe que ajuda ou atrapalha. Passada a eleição, se conseguiu então que fosse convocada uma grande reunião de juízes e promotores. Eu impasso agora e a expectativa é a resposta de toda essa reunião. Uma reunião que envolveu muitos atores. Se colocou o tema em pauta e, de fato, é urgente para ser resolvido isso e estamos aguardando. É claro que, enquanto se aguarda, também se trabalha. Essa colocação que você fez foi muito interessante, de Dom Valmor para tentar sensibilizar, né, com o pessoal da Comissão dos Tribunais e o Grupo Observatório, sensibilizar os juízes, para que, de fato, apurem o fato como ele é. Não só interpretações, mas o fato. Por exemplo, os trabalhadores ali passaram tanto vexame, a ponto de terem colocado serem colocados na sua casa, na sua porta de casa, cerca, para que eles não pudessem sair de casa, imagina. Plantações destruídas, de produtos essenciais, batata, macaxeira, inhame, verdura. Além do mais, houve época em que, nos últimos tempos, ficamos sabendo que eles estavam sendo monitorados com drone, a tecnologia moderna sendo usada para a injustiça, para ameaça, intimidação. Então, de fato, é algo muito sério, e a gente não pode deixar de lado. Tá? É um sinal importante e esse apoio todo está sendo dado, eu reitero, como algo valioso e necessário, para não dizer urgente. Então, Dom Limacedo, eu agradeço muito. Acabou que nós quase que fizemos um programa hoje como uma revista, um mosaico, porque são tantas as situações que nós somos chamados a
a defender a vida, a colocar a vida em primeiro lugar. Nesse sentido, então, queria agradecer a sua participação e todos aqueles que persistiram conosco durante o programa, justamente para que nós possamos destacar, né, a mensagem que a Arquidiocese de Olinda e Recife fizeram no dia 7 de março última, justamente se posicionando a respeito da essencialidade daquilo que é prioridade no Evangelho, que é salvar as vidas, e para isso, então, aguçar a criatividade para que as pessoas não fiquem, nesse momento tão difícil de dor e sofrimento, sem a consolação, sem a assistência religiosa, mas de uma forma segura, de uma forma que possa ser construtiva e não que possibilite, como aconteceu em muitos momentos, a contaminação ainda de grupo maior de pessoas, né? Esse clamor, esse genocídio que acontece pela irresponsabilidade dos governantes no Brasil, principalmente do governo federal, chega e clama aos céus. Nesse sentido, então, a gente precisa ter esse posicionamento. Ao mesmo tempo, a palavra do Dr. Nicoleles, que vai nos chamar a atenção para a gravidade do momento e de uma crise humanitária, podemos passar por uma crise ainda mais grave, realmente chegando a um número absurdo de vidas que poderiam ser continuadas, que foram ceifadas por essa falta de cuidado. E, nesse momento, então, louvamos a posição profética do Pacto pela Vida pelo Brasil, na qual nós temos a liderança da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora há pouco, então, eu estou colocando justamente aqui na nossa página aqui do YouTube, no canal, essa resolução que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça, essa recomendação, que coloca justamente essa prioridade da vida, né? Chamando a atenção dos juízes e promotores, e que bom que a Igreja, na pessoa do Dom Saburido, Dom Fernando Saburido, na sua pessoa também, estão mediando esse debate, que é o coração da campanha da fraternidade nesse ano de 2021, campanha da fraternidade ecumênica tão atacada e tão necessário esse diálogo para que nós possamos, então, ter realmente essa condição de vida garantida. E, finalmente, então, todas as participações, aqui também destaco a Conceição lá de Barra Mansa, Barra do Piraí. Amanhã eu vou ter a oportunidade de estar lá abrindo as atividades da sexta semana com uma análise de conjuntura, e a gente, então, também, Padre Gianfranco, manda um abraço para o senhor, e nós gostaríamos, então, de uma palavra final e de uma palavra que o senhor pudesse nos dar, e também que pudesse abençoar todos aqueles e aquelas que se dedicam a essa construção de justiça e paz. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, justamente como um serviço para que essa voz, essa palavra, é o tema da próxima Assembleia da CNBB, também possa chegar a todas as pessoas de boa vontade, não só as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas todos homens e mulheres que se colocam nesse caminho pela construção da paz, justiça e da integridade da criação. Com a palavra, Dom Lê Macedo, para esse momento final, e, por favor, nos abençoe. Obrigado, Gianfranco, também, todo o pessoal que nos acompanha está nesse programa, e é bom estar junto com vocês, a gente sente força, encorajamento para ir adiante. Mas duas questões que eu colocarei aqui no final. Primeiro seria lembrar os presos, né? Você falou também no começo, e eu sei que tem gente aqui que está conosco, que é ligada à pastoral carcerária. Nos últimos tempos foram registrados 64.189 casos da doença da Covid-19 nos presídios brasileiros, sendo 48.143 entre pessoas presas e 16.046 entre servidores dessa unidade. É grave. No socioeducativo, né, ligado aos adolescentes, a doença, então, já mexeu com 1.629 pessoas e o número de servidores de 5.524. O número de mortes, fala-se de 60, fala de mais uma quantidade, é algo desafiador, precisamos abraçar com muito amor, com muita responsabilidade. Eu lembraria que devemos ser pessoas de fé, de caridade e de esperança.
E o homem da esperança nesse mundo hoje é o Papa Francisco, né? Que coragem, meu Deus do céu. Eu digo que ele não é argentino, não, ele veio do céu. Ir até o Iraque. João Paulo II desejou, não pôde ir, por circunstâncias que a gente sabe. O Papa Francisco já tentou ir também, mas não conseguiu devido a tantas situações. E foi na terra do pai Abraão. Como se dissesse para nós, eu vou no começo, eu vou no Gênesis, na Gênesis da coisa, da reconciliação, do diálogo. Abraão disse a Ló, sabendo, né? Ló, nós não podemos brigar, era uma questão de terra. Nós somos irmãos. Na realidade, eram tio e sobrinho, né? Mas a linguagem bíblica, às vezes limitada, a língua não tinha essas duas palavras como nós temos. Então, é preciso dialogar. E o Papa Francisco deu esse recado, falando com o grande homem xiita, né? Imagine você, dizendo face a face, olha, a religião não pode ser causa de guerra, a religião não pode ser causa de divisão. Quer dizer, aquele diálogo manso e forte, seguro, como o bom argentino que ele é, jesuíta, se colocando sem medo. Eu disse, meu Deus do céu, não é um bicho, eu fiquei preocupado por ele e pelas pessoas que acorreriam a ele, com certeza, né? É um lugar em que o cristianismo tem muitos seguidores, tem poucos seguidores, mas tem muito testemunho de vida, vários marcos ali. Então ele foi para a origem, e a origem é o diálogo. Deus é o primeiro a dialogar. E Paulo VI, na Ecclesiam Suam, eu sou igreja, nós somos igreja, naquele período do Vaticano II, ele convidou justamente a igreja a se auto-reconhecer e compreender, descobrir sua identidade e se lançar para dialogar, a Gaudium et Spes. Então, a palavra é aquela do proêmio da Gaudium et Spes. As alegrias, esperanças, desafios, sofrimentos do homem e da mulher do tempo de hoje são as alegrias, desafios, sofrimento e esperança do discípulo de Cristo. Sigamos aquilo que Jesus mandou e antes fez. Sigamos tão bem aquilo que Paulo também colocou no centro do seu coração. Ai de mim, se eu não evangelizar. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Obrigado, Daniel, pela possibilidade. Obrigado, amigos e amigas. E abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, a vida. Em primeiro lugar, ao cuidado, ao carinho, porque Deus é carinhoso com seus filhos e suas filhas. Muito obrigado, Dom Limacedo. Estamos concluindo agora mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Hoje contou com a participação de Dom Limacedo, ele que é bispo auxiliar de Olinda e Recife, da Arquidiocese, responsável pelas pastorais sociais no Regional Nordeste 2, e também integra o grupo, o GT, da CNBB, pelo Pacto pela Vida pelo Brasil. Nós convidamos para que você possa, depois, daqui uns minutinhos, o programa vai estar disponível. Eu peço que você possa, daí, se inscrever no nosso canal da CBJP, acender o sininho aí também, porque é muito importante que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tratamos aqui do posicionamento da Arquidiocese de Olinda e Recife a respeito da prioridade do dever de salvar vidas nesse momento. Meu irmão, minha irmã, continue usando a máscara, higienize as mãos com álcool gel ou lavando com água e sabão, saia o mínimo possível de casa, cultive essa igreja doméstica que também Dom Limacedo nos recomendava. Vamos ser igreja. Eu aproveito, então, para saudar aí que entraram conosco, Padre Thierry, você falou nos jesuítas, ele apareceu, viu, Dom Limacedo? E também a Rosa, lá de Ji-Paraná, que está com o bispo novo, Dom Norberto, que amanhã também deve estar conosco, participando do grupo. É muito importante que cada um e cada uma de vocês possa divulgar essa recomendação que foi conquistada junto ao CNJ no dia 23, que foi justamente uma proposição que nasceu de um debate nas pastorais sociais. Dom Valmor, como nosso representante, levou para o Observatório do Poder Judiciário e consagrou numa resolução que recomenda que os despejos não sejam feitos nesse período da pandemia. Então, é muito importante que você também divulgue, denuncie essas situações e, principalmente, no caminho do diálogo, busquemos superar toda a resistência
que ainda existe contra a vacina. A vacinação, como deu exemplo o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI, é importantíssima. E por isso nós estamos aqui nesse programa cobrando. Temos uma agenda inteira e não podemos deixar de lembrar, no domingo próximo, quem mandou o vizinho do atual presidente matar Marielle Franco e o Anderson. Essa pergunta tem 3 anos, vai fazer no domingo, que está sem resposta. E nós não podemos mais continuar com a impunidade no nosso país. Essa semana toda, Dom Limacedo, na ordem dos movimentos sociais, na organização e na unidade, estamos lembrando o protagonismo das mulheres, e por isso, desde o dia 7, domingo passado, até o dia 14, essa semana foi também dedicada. E por isso, lembrando Dom Mauro, arcebispo de Cascavel, que foi sacrificado vítima da Covid-19, e todas as mulheres vítimas do feminicídio, que nós também possamos nos colocar nesse caminho da justiça e da paz. Muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez, Dom Limacedo, pela bênção. Um abraço. Um abraço a Dom Fernando também e a todo o povo.